Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Cabelinhos cortados, né? Porque, gente do céu, perdendo todos os cabelos, unha estranha. Tô tomando acho que 15 tipos de vitaminas e cheguei à conclusão que as duas infecções que eu tive no final do ano roubaram tudo que eu tinha. Ou foram as infecções ou foi o próprio antibiótico que eu fui obrigada a tomar. Meu corpo não entra no equilíbrio, uma coisa absurda. Vamos ver. Então cortei um pouquinho para ver se dá uma forcinha nele, se fica melhor. Vamos lá, mudando um pouquinho o visu. Gente, caiu aqui um texto publicado na página, faz um tempinho que eu tô sem gravar alguma coisa deles, da página Galactic Consciousness, e que foi publicado agora às 16 horas, gente, amei, amei, amei. Eu dei o título como Despertando para os Questionamentos. Vamos lá, é uma mensagem canalizada do Conselho Pleiadiano da Luz. Vamos lá, vai ser interessante vocês refletirem junto comigo. Saudações, amados, somos o Conselho Pleiadiano da Luz. É maravilhoso conectar-me com você. Obrigado por esta transmissão. À medida que observamos o seu atual despertar coletivo humano, testemunhamos uma profunda transformação a acontecer em todo o mundo. Como muitos indivíduos estão agora a abrir os olhos para os enganos generalizados da ilusão que há muito governa as suas vidas. Uma coisa é despertar para a infinidade de eventos que se desenrolam fora de si, reconhecer o caos e a confusão que permeiam o mundo. No entanto, é algo muito mais grandioso, muito mais significativo, despertar para a verdade profunda que reside dentro de si. Enquanto o grande show continua a tocar no palco mundial, com todas as suas distrações, cada vez mais indivíduos começam a ver que todo o drama, todo o caos e as guerras intermináveis ainda estão muito vivos e presentes. De fato, para muitos, a percepção é que essa turbulência escalou para níveis sem precedentes, em vez de se acalmar ou atingir qualquer semelhança de resolução. Quando observamos o estado atual das coisas, vemos uma tendência preocupante. Muitos indivíduos escolhem se envolver em dissonância cognitiva, optando por ignorar qualquer informação ou evidência que contradiz a narrativa escolhida. Essa percepção seletiva serve como um escudo psicológico, protegendo-os das verdades desconfortáveis que eles escolhem não enfrentar. No entanto, há também aquelas almas corajosas que se atrevem a fazer as perguntas difíceis. Onde está a paz que foi prometida? Cadê a verdadeira divulgação que esclareceria as verdades escondidas? Onde está a prosperidade para todos em vez de apenas alguns selecionados? Onde está o amor e a unidade que tanto precisamos nestes tempos? Desculpa, gente. O que realmente aconteceu com a nova era que foi imaginada? Estas são apenas algumas das muitas perguntas profundamente desafiadoras para as quais a humanidade tem a reivindicação legítima de saber as respostas. Só há uma resposta para todas as perguntas. Enquanto a maioria do drama e conflito está de fato a acontecer no seu mundo, é importante reconhecer que as coisas demoram tempo para se acalmarem e se acalmarem. No entanto, as guerras que estão acontecendo na Terra são planejadas e instigadas por razões sombrias. As guerras que estão sendo travadas raramente são sobre as próprias pessoas. Em vez disso, elas estão
frequentemente enraizadas em disputas territoriais e profundas diferenças religiosas. O jogo que os seus líderes mundiais jogam é um engano sombrio e complexo, que muitas vezes visa o despovoamento de certos grupos étnicos. Toda ação tomada contra outro país é essencialmente uma ação contra o povo inocente dessa nação. Assim, os líderes usam a população como peões, manipulando-os para servir suas próprias agendas obscuras e se envolver em seus nefastos jogos de guerra. No meio deste tumulto, há aqueles que se esforçam incansavelmente para trazer uma paz genuína na Terra. O coletivo humano deve despertar para este engano, para a percepção de que as elites do seu mundo não veem o resto da humanidade como seus iguais. Em muitos casos, eles podem nem mesmo ser humanos, pois em alguns casos são híbridos ou clones reptilianos operando a partir de um lugar de superioridade e controle sobre a raça humana. Nestes momentos críticos, eles estão ativamente envolvidos em seus esquemas de despovoamento, procurando impor sua vontade às massas. No entanto, à medida que a luz avança e se torna mais forte, aqueles que o enganam serão inevitavelmente expostos pela sua agenda obscura contra a humanidade. Lembre-se, luz igual verdade igual amor. Eles são a mesma coisa. A luz do primeiro Criador trará a verdade para frente e a luz trará o amor para frente. É o plano divino. Você, como força da luz na Terra, deve cultivar o verdadeiro discernimento e compreensão, percebendo que aqueles que detêm o poder sobre você não são seus amigos. Esta realização aplica-se não apenas às vossas vidas pessoais, mas também se estende ao palco mundial mais amplo. Você possui imenso poder dentro de você. Você é uma centelha divina do Criador primeiro. Uma centelha divina não requer governo ou controle de forças externas. Você está no processo de entrar na sua divindade, despertando para a verdade de quem você é. Abrace plenamente esta essência divina, pois é seu direito de nascença brilhar intensamente diante da escuridão e contribuir para o despertar coletivo da humanidade. Nós amamos-te e estamos aqui contigo. Nós somos o Conselho Pleiadiano da Luz, Pleiadianos de Alcione. E uma canalização de Sheleia Wilder. Já fiz leitura também de outras canalizações. Gente, acho que é importante a gente entender que esses questionamentos que a gente pode estar se fazendo nesse momento, onde estão tudo aquilo que foi dito para nós, as revelações, né? Onde estão o Gesara, onde está o Gesara, né? Onde estão a paz, a tranquilidade que foi de alguma maneira prometida nesse processo de despertar a partir de 2020. Entretanto, muitas coisas acontecem por trás dos bastidores, e se a gente se fixar somente nas mídias compradas pela elite escura, governadas pela elite escura, nós estaremos comprando uma narrativa que não é a verdadeira. É aí que entra a dissonância cognitiva, que é a incapacidade de ver a verdade quando ela está na sua cara, né? E o que acontece? Acontece que as verdades não estão sendo divulgadas numa mídia que é comprada pelas trevas, não é? E então as pessoas que simplesmente acreditam que tudo que está sendo passado
nessa mídia oficial é que é a realidade, é aí que entra a dissonância cognitiva, porque recusam abrir a mente para qualquer outra informação que possa vir na contramão da narrativa que está sendo, né, discursada para a grande população. No começo, a gente quer conseguir trazer muitas pessoas para abrirem as suas mentes e entenderem que tudo aquilo que foi sendo passado pelas mídias, né, alternativas, para nós, durante esse período de 2020 para cá, que tudo isso tem uma lógica, mesmo que não seja a nossa lógica racional, mas tem uma lógica, faz sentido. Mas muita gente já te rejeita, já te ridiculariza, não é? Pensando que você está falando besteira, né? Como é que você pode acreditar numa coisa dessa? Imagina isso aí, né? Então, eu tive, gente, nossa senhora, uma experiência há pouco tempo, né? Fiquei sabendo aí de um aparelho que faz a leitura quântica do seu corpo e que sai um relatório de 100 páginas. Uma paciente se submeteu a isso. E ela havia feito exames laboratoriais, médicos normais, recentemente. Então, ela tinha os resultados do exame e ela se submeteu a essa técnica. E o resultado da biorressonância quântica. E o resultado dessa biorressonância foi exatamente igual ao que foi dado no exame laboratorial. Então, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa, assim, contando sobre isso, falei, gente, não vou fazer mais exame em laboratório, vou, né, fazer uma consulta com essa pessoa, trago esse relatório e alguém vai me orientar o que eu devo fazer, às vezes até a própria pessoa, que é para isso que ela tem o aparelho, para orientar depois as pessoas. Faz parte aí desse tratamento, não é? E a pessoa disse, imagina, como que vai substituir o exame de laboratório? Eu disse, pela física quântica. A pessoa olhou, tipo assim, a pessoa nem conhece e já rejeita. Vamos ampliar a mente, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma das coisas, eu nem falei nas camas Mad Bad, né? Nem falei, porque se eu entrar nesse assunto, então, aí que eu sou mais escorraçada, né? Então, vamos deixar a coisa acontecer. Então, a gente percebe que muita gente em dissonância cognitiva, de verdade, não está pronto para as revelações. Como é que isso vai ser dado em ampla escala? As coisas estão acontecendo, mas a gente só tem informação verdadeira pelas mídias alternativas e não pela mídia oficial. De novo. De novo. Não é? E eu vejo só os títulos assim, né? Porque eu não tenho entrado em nada. Eu tô sabendo que tem coisa acontecendo. Estou aqui aguardando e vivendo a minha vida. A minha dissonância cognitiva é rejeitar tudo isso que está acontecendo lá fora. Como eu digo, eu criei esse meu mundo, é nesse mundo que eu vivo e é assim que eu me sinto bem. E tá tudo certo. E vou me abastecendo e vou emanando a minha luz, o meu amor para as pessoas, para os fatos, para a humanidade. E isso eu vou fazendo, né? Vou cumprindo com o meu propósito, que é esse. Não é? Não vou me deixando distrair por situações que estão sendo criadas no mundo externo justamente para distrair quem tem propósito de estar equilibrado. Se eu começo a entrar nisso, eu saio do propósito. E se tem uma coisa que eu não quero nesse momento, é sair do meu propósito. Estou fazendo escolhas que têm a ver com os vários propósitos que eu tenho na minha vida nesse momento. É isso, não é?
Então, vamos refletir sobre essas distrações que sempre aconteceram na história da humanidade quando tem alguma transformação profunda vindo à tona, não é? Obviamente, as revelações, né, se fossem jogadas na nossa cara, como a gente sabe que talvez sejam daqui a um tempo, será que nós estaremos aqui? Não sei, não sei. Mas nos chamados 3 dias de escuridão, e que depois viriam, né, todos aqueles vídeos com tudo que foi acontecendo durante esse período de 2020 para cá, não é? Estamos no aguardo, confiando de que o melhor está sendo feito, não é? Então, para que a gente possa continuar nesse equilíbrio, como eu digo, nessa serenidade, nessa plenitude, não podemos nos contaminar com essas distrações que estão acontecendo mundo afora, de verdade. Confiar no plano, que existem muitas coisas que precisam ficar explícitas para que as pessoas de verdade acordem, se revoltem com isso e acordem, para que tenha alguma coisa errada acontecendo. Como assim? Ontem eu coloquei um post que uma paciente minha publicou no Instagram, né, de uma professora de 65 anos que foi espancada pelos pais de uma criança porque ela cobrou o dever de casa. Então, estamos vivendo o contraponto de todos os valores morais, éticos. E isso veio sendo implantado ao longo de muito tempo, nem vou dizer quanto, né? Por conta de uma ideologia que a gente sabe qual é, que eu não vou dizer aqui, que quer retirar o poder, a moral, o respeito de todas as funções que são primordiais para a formação de um ser humano, entre elas o professor. Eu que venho de uma família de professores, me revolto, me causa indignação a ponto de me revirar o estômago ver uma coisa dessa e ver o que eu tenho presenciado na minha vida profissional com 2 pacientes que eu consegui, graças a Deus, afastar pela síndrome de burnout, justificando A mais B, A mais B. A gente luta contra o sistema, Uma outra professora que foi conversar ou discutir com o diretor, na presença de vários colegas, sobre essa sobrecarga de trabalho, essas exigências que estão acima do que está sendo capaz de responder, e sempre os professores ficando esmagados nessa situação. Infartou na frente de todo mundo e morreu. Outra professora. Então, assim, gente, até quando a gente vai aguentar tudo isso sem enxergar que existe um interesse por trás disso? Até quando? Nesse sentido, é preciso haver indignação. No mínimo, que você reconheça que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E que voltar aos valores antigos não é retroceder, muito pelo contrário. É resgatar a nossa dignidade como pessoa humana. Vamos refletir, não é? Quando não está perto de você, você nem liga. Mas quando está perto, né? E eu digo que sempre está perto, porque eu venho de uma família de professores, no caso do magistério, né? Sou professora, mas sou professora de outra área, professora de adultos, ok? Não vivo essa realidade, jamais viveria, porque não teria estômago para aguentar um aluno me desrespeitar. Porque se tem uma coisa que eu ensinei para as minhas filhas foi respeito. Jamais eu aceitaria alguém me desacatar, me desrespeitar, fazer chacota com o meu nome. Jamais. Jamais. E os professores são coagidos
a aceitarem e ainda a se sentir como responsáveis por aquilo que está acontecendo. Só Deus, só Deus, só Deus. Vamos lá. Mas é isso. Então, vamos nos questionar o que é que está acontecendo nesse mundo. O que está acontecendo? Que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos? Esta geração, desculpa, está estragada. A próxima, só Deus sabe. Graças a Deus, minhas filhas têm um olhar bem retrô, que não foi o olhar que eu coloquei, foi só um olhar de valores, não é? E nada da modernidade fascina minhas filhas e meus netos, graças a Deus, porque a educação deles está baseada em valores reais, não nessa parafernália que nós estamos vivendo hoje, que é a base de tudo isso para que o caos se instale, porque essa é a intenção. Vamos lá, despertando questionamentos, saindo. Eu sei que quem está aqui não está na dissonância cognitiva da narrativa, né? Da imprensa oficial, das mídias oficiais. Mas, se a gente puder contribuir com alguém para que expanda a consciência e saia da dissonância cognitiva, a gente agradece, não é? Fazer esse papel. Vamos lá, refletindo, pensando e avaliando tudo com muita realidade, acho que é a palavra que eu quero deixar aqui, do que é real verdadeiramente. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.